a aula, tá? Eu estava aí meio que tirando dúvida e esqueci de colocar para gravar. Ainda bem que a Vivi está aqui. Gente, então é isso, tá? Agora, a parte para consolidar o conhecimento da ferramenta de vídeo, eu vou deixar para vocês utilizarem. Eu dei um pouco rápido, meio que um overview, mas acho que também para fazer o trabalho de vocês, não é um negócio que vai usar muito profundamente, é um pouco mais simples, é mais para fazer uma edição simples, né? Fazer um corte para poder dividir o trabalho. Qual ferramenta você vai usar? É a que você sente mais à vontade para usar, tá? Acho que a Aline confirmou isso para vocês, entendeu? O que ela quer é que vocês consigam transmitir informação, né? Fazer o trabalho de ciências lá, tá? Ah, não tem problema não. Está começando a aula agora, não faz nem um minuto que está gravando. E, como eu já disse, a aula de hoje é sobre planilha. E vocês tiveram algumas dúvidas ali, eu não sei se eu pulei alguma aí, porque eu comecei a gravar e tal. A pessoa perguntou se tem que doar dinheiro para o software. Eu penso assim, a doação, ela tem que ser da sua pessoa de acordo com o seu uso, né? Se você usa bastante. E você pode doar também, né? Às vezes você está numa condição ali que você não pode. E então você coloca essas duas coisas na balança, tá? Ó, lembrando que o chat a gente está tentando deixar ele o menos poluído possível. Por isso que a gente também tirou aquele lance de ficar fazendo a chamada e tal. Mas para ficar objetivo, para não ficar chamando a atenção. Eu acompanho esse chat, eu leio, né, gente? Tá? E o que mais? O pessoal falou que usou o OBS e tal. A ideia é essa mesmo, é para falar coisa sobre a matéria, ou até pode falar uma coisa informal sobre uma curiosidade. Agora, o que é TO? Eu nem sei o que é TO. Eu sei que dá para mutar a pessoa e dá para tirar da reunião. Mas não vou ter que fazer isso com vocês, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente vai usar essa ferramenta da melhor forma possível, né? Tá? Vamos lá. A aula de hoje é sobre planilha. Eu acho que talvez tenha como, mas eu não vou fazer isso por enquanto, tá? Eu vou conversar e tal, a não ser que chegue num caso que... Vamos lá. Vamos para o conteúdo de hoje, então, se não tem dúvida sobre a parte de vídeo. Preciso colocar para apresentar minha tela. Vamos lá, o conteúdo em si, então, é planilhas, tá? Eu vou começar esse primeiro slide falando em inglês. Não surtem, tá? Pode colocar a opinião de vocês. Minha pronúncia não é perfeita, nem nada. Sei que parece um pouco arrogante, mas a ideia é só fazer uma prática de inglês com vocês, tá? E recomendo que vocês façam isso também. De vez em quando comecem a falar algumas coisas em inglês, só para vocês começarem a destravar. Quando acabar, eu vou falar também em português, tá? Mas se isso incomodar vocês, fala ali no chat, tá? Esse primeiro slide eu vou falar em inglês. Vamos lá. Hello, everybody. My name is Ricardo. I am your IT teacher. But sometimes I think just IT, it's not the right term for what we are seeing here. Sometimes we see some computer science content, and sometimes we see related content about these two stuff. Okay, that's why I put best of both worlds here. Okay, I am available to answer you guys in Google Classroom and in e-mail. Então, o que eu falei em inglês aqui, tá? Que nem eu falei, eu sei que eu não sou
nenhum expert em inglês, na verdade, estou super enferrujado. Faz anos que eu trabalhei em empresa que falava inglês. E o que eu falei foi nada mais do que o meu nome, que quem eu sou, e que eu sou professor de tecnologia. Gente, ele caiu da reunião. Ixi. Caiu da reunião. Eu caí da escada. Vixe. Ixi. Espero que você esteja bem, né? Essa família é muito unida. Pessoal, eu estou aqui ainda, tá? Não tá. Vamos esperar um pouquinho, acho que deve ter caído a internet do professor, ele já retorna. Ai. O moleque já ligou o PS4 já pra quando acabar jogar os joguinhos já, tá ligado? Tô de fora daí. Essa família é muito unida. Ô, Gustavo, você viu a nova season? Eu vi, mano, tá bem top. Caraca, afundou tudo, velho. Tubarão, agência, autoridade. Só vai dar pra dirigir Eu semana que entendi. vem, né? Nada com o Gustavo, eu ainda não joguei uma vez. Caramba. Mano, eu joguei, velho. E meio que, tipo, a Epic me deu 950 V-Bucks de graça. Ela me deu 950 V-Bucks de graça pra eu comprar o passe. Nossa, só pra você, né? Ela te dá 950 V-Bucks. Pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Vocês gostam de cantar, né, gente? Então você já comprou o passe, Gustavo? Eu já comprei o passe. Vamos aguardar o professor. Eu consegui da temporada passada. Cara, que passe top. Eu não vi a última skin do passe. A última Vou ver vez que eu agora. passei aqui, eu falo. Eu tô vendo agora a última skin do Vocês passe. estão me vendo? É uma cavaleira do Supermato. Bom dia! Bom dia. Vou aproveitar para mostrar uma coisa. Bom dia! Vou aproveitar para mostrar uma coisa para vocês. Que eu prometi na outra live e esqueci. Eu tenho um DVD com ET. Aqui, ó. Aqui. Ô, gente, quem que tava com um chapeuzinho de festa junina na outra live? Foi o Vitor, né? Aham. Eu. Aí eu falei que ia mostrar a minha tiara, olha. Ela tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Que o meu chapéu também é pequenininho. O outro tava com chapéu, agora a professora. Vocês estão animados para a festa junina? A gente Ô, podia Gustavo. fazer, né, uma online. Não. Tá de volta, gente? Ah, voltou. Ah, ele voltou, sem graça. Acabou com a diversão. Ô, gente, boa Ah, então aula. a diversão minha era ter travado e aí vocês estavam conversando sobre outro assunto. Isso. Tchau, Exatamente. gente. Entendi. Não sei por que travou, deixa eu ver. Tá. Acho que eu já sei, na verdade. Onde que a gente parou? Onde que tinha travado? A gente estava no slide do inglês. Você explicando o que você falou em inglês. Ah, legal. Então, e nesse? Vem pra cá. Aqui eu não falei nada, já estava travado. É isso? Sim. Maravilha. Então, vou explicar de novo aqui. Quando a gente vai começar a trabalhar, a primeira coisa que a gente recebe é uma escala de horário em forma de planilha. Em todas as áreas, como a computação ela vai penetrando nas áreas, ela vai sendo absorta por todas as áreas, é cada vez mais importante a gente saber o que é uma tabela, uma planilha, saber alimentar ela, saber como ela funciona, tá? Então, vai ser a primeira vez que o aluno não vai poder reclamar para o professor de forma nenhuma para que eu vou usar isso.
apesar de ser um assunto que é um pouco estranho, né, para o nosso cotidiano, porque uma pessoa da idade de vocês normalmente não vê planilha. E essa é a nossa ideia aqui nessa primeira aula, é quebrar o gelo de vocês com essa ferramenta que é a planilha eletrônica, tá bom? Então, a gente vai começar vendo o que são tabelas, o que são planilhas, tá? E a definição do que é isso. Quando a gente procura a definição formal do que é tabela, a gente encontra assim. Definição que já é um pouco estranha aos termos que ele usa ali. Uma tabela é uma representação matricial. O que é matricial? Que é em forma de matriz. Tá? Você pode ver aqui uma tabela que eu arranjei, que ela tem linhas e tem colunas. Tá? Existe um certo padrão em se colocar na mesma coluna o nome na primeira linha do que é aquele dado, e embaixo, aqui são todas as unidades federativas, aqui são todas as quantidades de casos, aqui são todos os óbitos, certo? E aí vem um texto um pouco estranho. Tantas quanto a aplicação que se queira dar. Vamos traduzir. Tá vendo que às vezes a gente fala inglês, parece esquisito, mas o português consegue ser mais difícil que o inglês nesse caso aqui. Então, a melhor forma de você entender esse texto aí, tantas quantas a aplicação quiser dar, tá? É você ver exemplos. Vamos lá ver alguns exemplos de tabelas famosas. A tabela periódica, ela é um dos trunfos da ciência. Ela é uma tabela que eu já vi alguns alunos pensarem que ela foi fácil de ser construída, assim, que ela já estava lá, surgiu do nada. Tá? Mas existe uma coisa que o pessoal confunde muito em ciência, que a ciência ela não é refutada com opinião. Tá? A tabela ela nasceu de um jeito e ela foi sendo reorganizada ao longo da história da ciência, porque as propriedades da matéria exigiram isso, né? Então ela foi sendo reformulada. E não tem essa do cara assim, eu acordei achando que a tabela periódica era feia, vou melhorar ela. Foi por necessidade, por muito estudo, e o estudo de um cientista, ele é baseado em cima do outro, ele usa o estudo do outro. E o estudo ele vai sendo agregado, ele vai acrescentando, né? E que mais? A tabela periódica, ó, que nem eu estava falando, ela tem muitas informações, como, por exemplo, todo mundo está na mesma coluna, ela tem propriedades iguais. E aí, essas substâncias aqui, elas foram sendo chamadas de famílias. Os blocos que têm a mesma cor são ou metais de transição, no caso do rosa, ou não metais, os verdinhos, ou são metais, né, metais alcalinos, lantanídeo, os outros metais, ou são os gases nobres que estão aqui, ó, tá? Além disso, tem propriedades como se são mais eletromagnéticos, menos eletromagnéticos, são mais atrativos, menos atrativos, mais pesados. Então, se você anda para cá e para cá, na tabela eles são mais, né? Esses caras aqui são quase nada reativos, tá? Então, as propriedades foram sendo construídas em cima disso. Olha uma utilidade super forte, então, de uma tabela. Às vezes vocês já ouviram falar, assim, quanto vale aquele carro na tabela FIPE? Alguém já ouviu falar? A tabela FIPE não é um negócio que é, como é que fala, marmorizado, que um cara vai lá numa pedra e faz uma escultura de uma tabela, tá? E muito menos uma coisa fixa que alguém faz. Na verdade, eu não sabia, eu estudei para estudar, para falar para vocês. A tabela FIPE, ela é baseada na declaração que as pessoas fazem quando vendem um carro. Tá? Então,
ou um ônibus, ou qualquer veículo automotivo, né? As pessoas vendem, sei lá, um Uno, 2010, branco. 1.000 pessoas venderam por 5 mil reais. Sei lá, vale mais que isso, acho, não sei. Estou dando só essa ideia. Aí, o sistema do governo publica esses dados e a tabela FIP faz uma média. Então, ela é recalculada sempre, tá? Então, ela não é uma coisa fixa. Aqui é um sistema que tem uma tabela, certo? Por isso que tem esses campinhos aqui. Um sistema que eu achei que tinha tabela FIP. Essa tabela é uma tabela ligada a esportes. Ela fica fácil de entender para quem gosta de futebol, mas para quem não gosta, vários outros esportes funcionam bem parecido com isso, na hora de fazer tabela. É o tipo de campeonato que se chama campeonato com ponto corrido, né? Aqui, normalmente a gente vê a versão simplificada dela, né? Que a gente vê só o time e quantos pontos tem. Ou seja, quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro, tá? Mas isso mostra como ela é mais complexa que isso, na verdade, tá? Aqui a porcentagem de aproveitamento nada mais é do que a quantidade de jogos que tem. Isso aqui é 100%. E aqui é a quantidade de vitórias. Ganhou 15, 19, então ganhou 84%. Certo? Claro que, gente, eu estou dando uma visão geral do que é a tabela. Não é para ficar decorando isso para a prova, né? Tá? Ah, eu decorei lá que o Campeonato Brasileiro tem não sei quantos... Meu Deus, né, gente? Tá? Estou mostrando a utilidade de uma tabela. Tá? O que mais? Por exemplo, nesse tipo de campeonato, o vitória é 3 pontos, o empate é 1, derrota 0. Opa! Então, se você tem 3 empates, você faz 3 pontos. Se você tem uma vitória, você faz 3 pontos também. Se por acaso, aí, por causa disso, acabar dando a mesma quantidade de pontos empatados, aqui, um time empatado, tá vendo? Mas um tiver mais vitória que o outro, quem tem mais vitória ganha. Então serve para critério de desempate. Tá? Então esse é um uso de tabela. Ó. Empresa, por exemplo, se alguém tem algum parente que trabalha com contabilidade, trabalha com a parte de compras e tal. Empresa, como é que uma empresa funciona? Às vezes a gente pensa assim, nossa, no mundo lá da contabilidade da empresa deve ser uma coisa de louco. Como é que será que a pessoa faz contabilidade? Na verdade, não é fácil e nem difícil. É o que é. Tá? Como funciona uma empresa? Ó, vou mostrar para vocês. Isso aqui você aprende se for fazer faculdade de contabilidade. É um balancete de verificação. Tá? Pode confirmar com ele aí quem tem parente que é contador. Tá? Se não é isso que eles fazem. Então, a gente tem lá um caixa, que é o dinheiro da empresa, né? Uma conta no banco. Aí mostra lá o valor que tem em estoque. Eu não sei que ano é, se é no 9º, primeiro. Mas, assim, tabela periódica é a mesma coisa, eu acho, assim. Você pode decorar, porque vai te ajudar a saber se é um lantanídeo, se é um metal, com quem vai ligar. Mas, na verdade, não é para ficar decorando, assim. Você pode decorar, eventualmente. Mas é muito mais importante você saber as propriedades, né? Químicas que tem as coisas. Vocês vão acabar... Quando for ter química, vocês vão aprender, tá? A mesma coisa aqui, né, gente? Não é para decorar o que é um balancete de verificação. Estou mostrando para vocês que é um negócio que, por exemplo, se você quer controlar uma empresa um dia, você tem que controlar com as contas. Ninguém vai vencer a matemática. Se você estiver perdendo dinheiro na empresa, a empresa fale, acabou. Não tem segredo, tá? Então, vamos voltar aqui nela. Por isso que eu estou ensinando ela para vocês, tá? Então, aqui, nessa coluna, a gente está pondo aqui, ó. Quantos veículos a empresa tem? Ela tem 10 carros que valem 7 mil reais cada. Um monte de carro velho, né, no caso, mas... Vamos supor. Então, tem 70 mil reais em veículos. Mesma coisa a depreciação. Depreciação é um conceito que parece difícil, é um pouco difícil de calcular. Aqui ele está simplificado. Mas, por exemplo, você comprou um carro zero, ele custa 30 mil, daqui 20 anos ele custa 5. Então, você tem que todo ano aumentar o valor de depreciação, tá? Tem que colocar lá que você perdeu um pouco mais de dinheiro.
A mesma coisa, uma mesa nova vale um tanto, tá? Cada coisa tem uma depreciação, você tem que pôr lá. Então, aí você põe as máquinas e tal. Então, é praticamente assim. Aqui nessa coluna é o que a empresa tem, é o que a empresa vale, né? E aqui nessa é o que a empresa deve. Então, aqui tem os salários, os custos com o fornecedor, aí vai ter custo com conta. E você vê a saúde da empresa assim. Tá? Tá vendo? O uso de tabela não é fácil, mas não é o fim do mundo. É o que é as contas da empresa, tá? Lógico que eu peguei uma tabela da internet, simplificada. Lógico que você pode ter o caixa separado em vários tipos de caixa, como dinheiro que você recebe em débito e tal. Você pode ter vários tipos de veículos separados, os veículos grandes, pequenos, né? As viaturas e separadas, os ônibus e tal, os tratores. Mesma coisa os móveis, né? Às vezes a empresa tem imóveis também, você pode pôr casas, barracões, depósitos, tudo separado. É só para ilustrar para vocês, né? Tem gente que olha isso aqui não gosta, não tem afinidade com essa área. Mas eu acho legal, quem tiver afinidade, gente, isso é uma coisa que é bem legal, é uma área que vai dar, sempre vai ter emprego, tá? Porque os sistemas dependem das pessoas para serem afinados, tá? Credor, a ideia é quem vai receber da empresa. Entendeu? A pessoa tem crédito com a empresa, ou seja, a empresa está devendo para a pessoa. Tá? E o devedor a empresa vai receber dessa pessoa. Mas não é muito esse termo, assim. Eu peguei pronto da internet. Às vezes eles usam, por exemplo, como ativo os bens da empresa. Tá? Passivo as dívidas, tá? Tem os termos técnicos, não é a minha área, né? Eu sou da computação, eu gosto de matemática, mas estou mostrando para vocês como é que você usa uma tabela de uma forma bem avançada, né? Para controlar uma empresa toda, por exemplo. O relatório final, o presidente de uma empresa não precisa ser contador, mas ele tem que saber ver onde está sendo os gastos maiores, onde que a empresa está com mais dinheiro. Opa, está faltando comprar veículo, tá? Não tem nada de veículo essa empresa. Bem que o pessoal reclama, não consegue sair para a rua, não consegue levar carga, entendeu? Tipo, você vai tomar decisões baseadas nisso aqui. Matriz. Matriz é um outro termo que quando eu vi a primeira vez nas aulas de matemática, eu vi assim, isso aqui é uma matriz, vai que vai. Mas uma matriz nada mais é do que uma quantidade de números dispostas numa tabelinha, tá? Quando a gente estuda em matemática, normalmente a gente só vê número puro ali dentro, tá? Se você for fazer faculdade de exatas, vai começar a ter seno de x aqui dentro, f de x aqui dentro, mas também nada muito sofisticado, tá? Se você for ver computação, algumas linguagens, elas armazenam dados com matrizes, outras em banco de dados. Dá para converter de um para o outro, tá? Uma planilha também é uma tabela de dados, né? Então, todos esses termos são dados guardados, cada um guardado de uma forma. Então, a aula de hoje é para dar esse overview, é para dar esse panorama geral para vocês. É um monte de termo diferente, mas no fundo você tem dados que você quer guardar. Nesse caso aqui, a planilha, ela tem nome do estudante, aí tem os estudantes aqui, gênero, aí o nível da classe, então se ele é sênior, calouro, né, júnior, o estado, então eu nem sei quais são os estados americanos aqui no caso. Nossa, eu não sei nenhum, estou olhando aqui. Cada deve ser Califórnia, Massachusetts, enfim. E aí, se a pessoa está fazendo qual que é o diploma que ela vai pegar, que lá eles dividem, né? Se ele vai pegar inglês, matemática, arte, física. Atividades extracurriculares, se ela é do Club Drama, né? Drama Club, basquete, beisebol, enfim. Aqui, então, a escola está armazenando os dados que a pessoa tem quando ela entra na escola.
Se fosse um banco de dados, esse aqui seria a entidade, que eles chamam de entidades, as coisas que você grava no banco, aluno. Tá? E se você for fazer faculdade de computação, uma das áreas que existe lá, que você vai estudar, é isso. Tá? Eu já falo porque muita gente acha que fazer computação é chegar lá, sentar e falar assim, site, faça esse site. Se você for trabalhar com site que tem produtos e pedidos, você vai ter que trabalhar com esse tipo de modelagem. Ó. Um produto tem um pedido tem um cliente, né, ligado a ele, porque cada pedido é ligado a um cliente. Não dá para ter um pedido sem um cliente, certo? Aí você tem uma tabela de materiais, então ele vai pedir um material. Então é a relação entre os dados, tá? Quando você relaciona as tabelas, você tem um banco, certo? Claro que, mais uma vez, gente, estou mostrando o que é, tá? E no fundo é uma curiosidade. Não vou cobrar na prova, programa um banco de dados. Pelo amor de Deus, gente, tá? Estou querendo que vocês entendam que existem diversas formas de você guardar os dados. A gente põe nomes diferentes, mas no fundo são dados sendo armazenados. Ah, professor, mas eu vou programar jogo. Não se engane. Se você vai programar jogo, você vai programar banco de dados. Da mesma forma, tá? Imagina que você foi contratado para programar o FIFA, para programar o Winning Eleven, para o Evolution Soccer. Então você vai ter que programar um campeonato da mesma forma se você tivesse sido contratado pela FIFA ou pela Federação Paulista de Futebol para fazer o sistema de campeonato. Você tem que fazer um campeonato acontecer dentro do jogo. Então, você vai ter que ir lá programar as equipes, que vão ter nomes, você vai ter que programar jogos, e os jogos, eles acontecem em um estádio, e cada jogo que acontece tem no mínimo 2 equipes, não dá para ter uma equipe só num jogo, também não dá para ter 3 equipes num jogo. E é assim que funciona um banco de dados, tá? É fácil? Não é fácil. Mas é o fim da picada? Não, é o que é. É assim que a gente tem que fazer para ter um sistema de joguinho. Se for um jogo de outras categorias, também tem dados lá dentro, tá? A mesma coisa para quem vai trabalhar com engenharia eletrônica ou elétrica. Vai ver vetor lá? Vai ver muito vetor. Uma das linguagens que mais se usa nessa área é essa linguagem aqui, que é o Scilab. Tá? Eu estava estudando e eu vi lá. E aqui eu coloquei para vocês verem que, às vezes, a matriz ela é cortada assim, ó. Isso que é vetor. É mais um termo que chegou na minha vida, caiu de paraquedas, mas é que nada mais é do que isso, né? Tipo, um vetor linha é quando a matriz tem só uma linha, e o vetor coluna é quando tem só uma coluna. Tá? E aqui, mais uma vez, estou dando com curiosidade, na nomenclatura, e lógico, se vocês quiserem por conta da Scilab, mas não tem nada a ver com a minha aula, tá? Então, além de armazenar esse monte de dados, também é muito importante entender que quando a gente armazena os dados, a gente quer, às vezes, filtrar os dados e tomar decisão. Tá? Imagina, que eu já falei isso para vocês, a quantidade de dados que produz no Facebook e no Instagram por dia. E é como se fosse, eles chamam de mineração de dados, porque é como se fosse a Terra. Tem um monte de terra no mundo. Terra tem de monte. Você vai ali no terreno, tem terra, tá? Só que a gente quer, no meio da terra, extrair os dados mais valiosos. E os dados mais raros, eles são os dados que são a coisa mais valiosa do mundo. Eu expliquei isso para vocês. Mais valioso que petróleo, mais valioso que ouro, né? Aí, foi aqui nessa parte dos slides que eu fiquei tentando pensar num contra-exemplo. Se por acaso na área de esportes é melhor deixar o atleta não ver tabela, não ver dado. Não, o atleta tem que jogar basquete. Quando eu tinha a idade de vocês, o Michael Jordan era o atleta mais importante do mundo, assim, o mais famoso, porque além de ser um grande atleta, ele também era um showman, ele gostava muito de dar entrevista, né? E eu vou falar para vocês, assim, eu duvido que tinha alguém que imprimia as tabelas para o Michael Jordan e ficava lendo por ele. Ele mesmo analisava a quantidade de cestas que ele fazia e a quantidade de cestas por quarto de jogo.
E ele fazia também análise de quantas faltas ele fazia, quantas faltas ele sofria. Ele fazia análise de quantos tipos de falta ele fazia. Faltas para combater e contra-ataque, falta proposital, falta sem querer, falta boba que podia ser evitada. A mesma coisa, até os tipos de cesta ele separava, tá? Cesta de bandeja, cesta de 3, cesta que ele fez fazendo um drible, cesta com giro. Então ele era um profissional que ele analisava todos esses dados, né? Claro que alguém punha na tabela para ele. Isso lá em 96, 95. Não acredito que o Michael Jordan ficava na frente do computador alimentando os dados. Mas ele cobrava o treinador dele pelas entrevistas dele, dá para ver isso. Tem um documentário dele que chama MS Final, dá para ver lá. Ele cobrava o treinador físico dele, vamos trabalhar tal músculo, tal. Ele cobrava o treinador, tal cara tá com pouco rebote. Ele analisava os outros atletas. Eu tô ruim nisso, vamos trabalhar isso. Falava com o treinador, falava com o preparador físico, falava com todo mundo. Então, é um cara que trabalha numa área que você acha que o cara nunca vai ver uma tabela. Sim, acho que até 11h15, sim. Mas se precisar, por causa de alguma coisa, a gente vai... Mas assim, parece difícil, mas quando ele tá lá no jogo de basquete, ele gosta dessas coisas. Claro que no primeiro ano que ele jogou, ele se concentrou mais em fazer esporte, tá? Mas aí ele foi se envolvendo profissional, né? Ele foi ficando craque nisso. Fora que ele fez uma faculdade boa na Carolina do Norte, né? O Usain Bolt mesmo, o documentário dele, ele mostra, aqui é a velocidade dele em cada segundo, nos 10 segundos que ele leva para cruzar os 100 metros, ó. Então, cada pontinho do gráfico aqui tem uma tabelinha. Então, você vê que em 2008, ele saiu mais rápido, mas no final ele caiu muito, ó. Ele caiu dramaticamente, tá vendo? Em 2009, ele trabalhou isso, para no final chegar correndo. Tá vendo? Tá? Então, quer dizer, é uma área que eu imaginei. Não, o Usain Bolt é um cara que não deve ter nunca olhado um gráfico. Nunca deve ter visto uma tabela. Tem que tentar passar. A ideia é essa. Você sonha alto para... Tá? Música, por exemplo. Será que o cara precisa saber trabalhar com... O cara vai ser DJ lá. Certo? Olha uma tabelinha aqui de coisa, tá vendo? Aqui é só o software para fazer mixagem de DJ, hein? Fora o cara que vai gravar o violão numa, a guitarra em outro, né? Aí ele vai ter que fazer mixagem igual a gente fez. O ilustrador, ele vai usar um software também que tem uma tabelinha de funções aqui, ó. Uma tabelinha aqui, tá? Ele pode fazer uma tabela de cores que ele está usando, tá? Então, quer dizer, eu fiquei pensando, será que um pintor moderno vai usar? Acho que o cara nunca vai ver uma tabela na vida. Na ferramenta tem tabelas, né? Por mais que ele não precise saber que chama tabela, né? Precisa saber que tem um banco de dados de cores. Não, mas tem, tá? Se o cara, por acaso, for trabalhar como ilustrador e desenvolvedor de software de ilustração, aí já precisa saber melhor. Então, é uma coisa muito útil e a gente vai usar muito nos empregos. Tem que perder meio que o estigma. A gente acha que é o fim da picada, mas na verdade é dado, né? É a gente armazenar as informações das áreas, né? No caso, o pintor, ele tem que armazenar que aqui ele colocou vermelho, né? Ele tem que armazenar aqui, na palhetinha dele, quais as cores ele está usando nessa pintura. Tá vendo que ele usa? É como se fosse aquele negócio que ele segura aqui que vai passando, tá? O que mais? Tá, aqui eu fiz um resuminho, tá? Ficou um pouco quebradinho, mas que é isso? Você tem os dados e vai armazenando ou em banco, ou em planilha, ou nos softwares ali no caso, tá? E que aí você gera gráficos, gera estatísticas, por exemplo, médias, modas, coisas que vocês vão ver em matemática lá na frente, tá? Gente, vocês estão viajando aí, tá? Não é impossível, mas também não é objetivo, né?
ele tem a perna bem maior, tá? Isso aí são coisas de educação física. Eu trouxe como curiosidade, porque ele ganhou medalhas, aí ele é um cara que vocês conhecem o nome, né? Assim como eu conhecia do Michael Jordan, né? E a gente conhece quem gosta de futebol do Messi, sei lá. Mas eu estou mostrando que as áreas, elas têm dados, né? E assim, nunca deixe ninguém duvidar da sua capacidade de fazer uma coisa. Se você acha que vai passar o Usain Bolt, eu acho assim, não tem que ficar frustrado se não conseguir, mas se você gosta do esporte do atletismo, foca nisso que é isso aí, meu. Às vezes você passar ele ou não, isso é o de menos, tá? Os frutos que você colhe de fazer um esporte são outros, né? É uma profissão muito legal e maravilhosa, enfim. Vocês podem conversar com a professora de educação física sobre isso, acho que é a professora de vocês, mas o foco aqui é que eu quero mostrar que tem análise de dados, né? O próprio Usain Bolt analisa os gráficos dele para melhorar. Ele fica vendo a corrida dele em quadro a quadro e senta com o treinador dele. Como é que eu vou melhorar essa passada? Como é que eu faço para ficar numa outra posição? Tá? E isso que é uma planilha, gente, tá? Aqui é uma planilha que eu peguei meio que contra-exemplo para mim do que eu gosto, que ela tá, cada linha pintada com a cor do que ela é. Yellow tá yellow, blue, blue, orange, laranja, né? Yellow, amarelo, azul. Mas ilustra como que a gente pode fazer para separar os dados. Eu gosto mais, se for o caso, de destacar, por exemplo, aqui essas pessoas estão devendo, elas estão no vermelho. Pinta a linha das pessoas em vermelho, salva outra planilha. Numa outra planilha, a gente vai fazer quem está com o saldo positivo. Pinta de verde, os outros. Não põe tudo na mesma. Salva planilhas diferentes. Planilhas são arquivos, são bem pequenos, cabe um monte no computador. Claro que você começar a salvar demais, cada uma num lugar, você se perde também. Tá? Mas a ideia é que você não tenha medo de salvar várias e deixe ela poluída. Essa aqui é uma planilha real de estoque. E se você quiser ter uma papelaria, não tem problema. Para quem cai, isso acontece bastante, tá, gente? Depois vocês assistem a live. Não tem problema nenhum. Pega só a parte que você perdeu e se atualiza. Então aqui vamos supor, tá? Eu já deixei até com um erro que eu encontrei online aqui, ó, borracha. Tá? Seria borracha. Para mostrar que erros de digitação acontecem mesmo. Então, aqui são os itens que tem e o que a pessoa... Aí vamos supor, eu quero fazer o controle de estoque e reposição. Eu faço 20 menos 11, dá 9. Eu tenho que comprar 9 caixas de papel, aqui no caso 19 canetas e tal, e faço a conta. Mas por que o gráfico é legal? O gráfico é legal porque assim, ó, só de olhar a gente já sabe aqui, ó, eu vendi um pouco mais que a metade dos papéis. Pô, eu não estou vendendo muito lápis. Ele é pequeno, não ocupa espaço, mas tem que ver se o lápis estraga, se ele resseca. A mesma coisa a borracha. A borracha eu sei que resseca. Está vendendo um pouco, então não vou ficar repondo estoque de borracha. Tá? Mas, ó, o caderno vendeu bem. Mais que a metade, bem mais. Então, pô, né, a metade é aqui, assim, ó. Vamos repor os cadernos. Entendeu? O gráfico ele é legal porque ele dá esse tipo de ideia, né? Tá? E a gente está fechando a aula de hoje, essa parte de slides, tá? O que eu vou pedir para vocês fazerem essa semana é o V0 de uma planilha. Abre uma planilha, vê as funções que tem no menu, vê lá o que tem em arquivo, em editar, formatar, dá uma olhada nos itens na barra, dá uma olhada onde é o compartilhamento. Praticamente, então, o que é para fazer? É para vir aqui do Drive, nova planilha, né? Deixa eu ver aqui, que aqui eu estou em Recent. Drive, no Google Sheet ou Drive, nova planilha em branco e dá uma olhada. Professor, posso fazer no Excel? Se for fazer no Excel, faz nos dois. Eles são muito parecidos, tá? E só coloca um dado aqui, assim, só para dar uma olhada como é que põe dado, para olhar tab, né? E aí, sei lá, fator mutante de cura. Vou jogar um RPG. Aí eu ponho que eu tenho um fator mutante de cura 350. Aí o Juquinha,
Ele é um mutante bem mais forte que eu. Ele tem 800 do fator mutante de cura. É só dar uma olhada, tá? Digitar. É para vocês verem como digita. Quando você dá Enter, ele pula. Diferente de quando você dá Tab. Tá? O que tem aqui no menu. Que dá para pôr os dados também clicando. Ok? Então, a atividade é isso. É quebrar o gelo com elas. Que nem eu disse essa semana. Eu quis dar um overview do que é e da importância. Tá? E não sei por que postaram isso, enfim. Já disse que é para a gente focar em dúvidas, tá? E aí, é isso, gente. Vocês tem alguma dúvida com relação a essa parte de planilha? Alguma crítica, alguma sugestão? Não. Não? Legal. Eu vou pedir para vocês, antes de saírem, um negócio que leva um minutinho, tá? Que é o seguinte. Para aumentar o nível de participação de vocês e para fazer, o objetivo é simplesmente só esse, tá? Fazer a aula ficar cada vez mais a cara de vocês. Eu vou pedir para vocês colocarem assim, ó, aqui no chat. Todo mundo que puder participar, colocar aí, assim, ó. A aula que mais gostou de informática e a aula que menos gostou. Então, vou colocar assim, ó. A melhor aula, para mim, foi a de mapa cartográfico mental. Então, pode. Melhor, mapa cartográfico. A pior, sei lá, vou pegar uma qualquer aí. Foi a de edição de vídeo. Tá? Claro que vocês vão ser um pouco influenciados pelo conteúdo do que vocês mais gostam e que menos gostam. Mas é que eu dei a aula também com formatos diferentes. Algumas foram mais rápidas, algumas foram mais lentas, algumas eu usei uma técnica, algumas eu outra. Então, o feedback de vocês é muito importante aí para eu... Tá? Eu vou analisar meio por cima. Relaxa que, lógico, eu não vou usar isso de forma nenhuma contra vocês. É para melhorar para as próximas aulas, tá? Professor, Pode falar. assim, eu não tenho uma dúvida na atividade, mas eu queria perguntar uma coisa. É assim, a gente tem que responder uma ficha no negócio de laboratório. É uma atividade. Aí eu não sei como que eu faço para conseguir responder as perguntas no mesmo arquivo. Você recebeu o arquivo e quando você clica para colocar os seus dados naquele arquivo, você não consegue digitar? Não. É isso que está acontecendo? Sim. Tá, aí no caso, eu não conheço o arquivo, tá? Esse assunto é um pouco fora da aula, eu vou só pedir para você ficar aí e perguntar. Alguém tem mais alguma dúvida de planilha e tal? Vou parar a gravação, tá? A parte dela... O pessoal está só dando a opinião ali.